Olá pessoal, aqui quem fala com vocês mais uma vez é o Alexandre e você está no canal da Palavra. O texto bíblico que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje se encontra em Lucas capítulo 4, no versículo de número 27 somente, que diz assim: E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o sírio. Esse texto ele nos chama a atenção porque era um dia de sábado e, como de costume no sábado, Jesus ele entra em uma das sinagogas de Nazaré a fim de ouvir os ensinamentos da Torá. E neste dia ele é concedido a oportunidade de falar. E o texto que ele lê é o de Isaías, capítulo de número 61. E após ele ler aquele texto, ele se assenta e começa a falar acerca de que nenhum profeta era bem recebido em sua pátria. Fala também acerca da viúva de Sarepta. Mas quando ele cita essa passagem de Naamã, a congregação de Nazaré se enfurece com Jesus. E aí expulsam a Jesus da sinagoga e o levam para fora da cidade. A pergunta a se fazer é: por que a congregação de Nazaré expulsaram Jesus da sinagoga? Ao falar de Naamã, quem foi Naamã? Naamã era um gentil, um comandante de um exército de uma nação vizinha de Israel. Portanto, não é de se admirar que a congregação de Nazaré tenha se irado com Jesus quando ele falou de Naamã. Porque eles pensavam, por que Deus iria curar um gentil, um homem que não fazia parte da aliança de Israel? Talvez era dessa forma que eles pensavam. Além do mais, se nós formos lermos em 2 Reis, capítulo de número 5, veremos que Naamã ele também foi o responsável por sequestrar uma garotinha israelita e levar para sua casa para servir a sua esposa. E o ponto principal, Naamã era um leproso. E de acordo com a lei judaica, os leprosos deveriam viver bem afastados da sociedade. Mas uma coisa interessante a se notar nessa passagem é que aquelas pessoas se iraram com Jesus da mesma forma que Naamã ele se irou. Mas diferente de Naamã, aquelas pessoas não vieram a se humilhar e nem depositar a sua confiança no Senhor. Aquelas pessoas, elas não tinham o conhecimento da graça soberana de Deus. E quando isso acontece em nossas vidas, quando não temos o conhecimento da graça soberana de Deus, a primeira coisa que acontece, passamos a complicar aquilo que é simples para Deus. Aquela garotinha que Naamã havia levado para sua casa, ela havia dado testemunho acerca do profeta Eliseu para a esposa de Naamã, dizendo que se Naamã fosse até Eliseu, certamente ele seria curado de sua lepra. Só que tinha um problema. Eliseu, ele morava em Samaria. E Samaria, por sua vez, era a capital de Israel. A Síria e Israel eram inimigas. Portanto, não tinha nenhuma condição de Naamã sair da Síria e ir até Israel. Ele precisava de uma autorização do rei, uma carta de autorização para entregar o rei de Israel, que no caso era Jorão. E após conseguir essa carta, Naamã então ele parte para Israel, para Samaria, e ele leva consigo alguns presentes como 300 quilos de prata, 60 quilos de ouro e algumas vestimentas caras, porque tanto Naamã quanto o rei da Síria pensavam que o rei de Israel, bem como o profeta, se agradariam de receber presentes caros em troca do serviço. E é aí que está o grande problema. As pessoas que não têm o conhecimento do poder de Deus apenas complicam aquilo que é simples para Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucuras, e nem pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Não devemos complicar aquilo que é simples para Deus. A nossa salvação não é obtida por meio de trocas, não é obtida dando presentes a Deus. Ela é nos dada de graça por meio da fé. Romanos 6,23 diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que Naamã pensava é que ele podia barganhar com Deus, fazer uma troca com Deus em prol do seu milagre. Mas nós sabemos que não é assim que as coisas acontecem com o Senhor.
O que nos leva ao segundo motivo. Quando não temos o conhecimento da graça soberana de Deus, não sabemos o que é se humilhar. Naamã, ele não sabia o que era se humilhar. E devemos entender que a humilhação é algo muito importante para Deus, certo? A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que aqueles que se humilham é que serão exaltados. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 diz: humilhai-vos, pois, perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Para nós termos uma ideia, Naamã, ele era um grande general, o segundo no comando da nação da Síria, e era justamente esse o grande problema. Eliseu sabia que Naamã precisava se humilhar primeiro para poder receber a sua cura. Mas o grande problema da humanidade hoje é pensar que o homem é alguma coisa. Existe uma filosofia humanista atual que diz que o homem é o centro de todas as coisas, que tudo tem que girar em torno do homem. Trazendo para o nosso meio, a pregação hoje, ela tem que ser voltada para o homem, certo? Para massagear o meu ego. O louvor já não está sendo mais entoado para Deus, e sim para o homem, para agradar o homem. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 19: no suor do teu rosto comerá o teu pão todos os dias, até que te tornes a terra, porquanto dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornará. A Bíblia também diz em Gálatas 6,3: se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a ti mesmo. A Bíblia também diz em João 3,30: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem é o homem? Repare o que diz esses versículos. Gênesis 3,19 diz que somos pó. Gálatas 6,3 diz que não somos nada. João 3,30 diz que devemos diminuir. Quem é o homem para achar que é alguma coisa? Nós não somos nada diante da grandeza de Deus. O homem foi criado por Deus para um propósito, um único propósito, que é adorar e glorificar o nome do Senhor. Isaías 43, versículo 7 diz: a todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Colossenses 1,16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Romanos 11,36 diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. E amém. Nós fomos criados para louvar e exaltar o nome do Senhor. Portanto, tudo que é que façamos, que venhamos a fazer para a honra e para a glória do nosso Senhor. Que nós venhamos a glorificar o nosso Deus através de nossas vidas. Quando Naamã chega em frente à casa do profeta Eliseu, ele envia o seu mensageiro para falar que Naamã ele precisava descer no Rio Jordão 7 vezes para que ele fosse curado. Mas quando ele recebe aquela notícia, ele se ira com o profeta. E o motivo da sua ira foi o seu orgulho. O que nos leva ao terceiro ponto. Quando nós não temos o conhecimento da graça soberana de Deus, o sentimento que predomina é o orgulho. Mas eu não quero que você me entenda mal, porque existem dois tipos de orgulho. Ter orgulho não é pecado, porque existe o orgulho positivo, mas também existe o orgulho negativo. O orgulho positivo é aquele na qual sentimos em algum momento de nossas vidas por determinados feitos alcançados ou alguns objetivos que temos em nossas vidas, certo? Passar em um concurso, conseguir aquele emprego desejado, certo? Obter uma boa faculdade, ver algum ente querido ser abençoado. Então temos orgulho nessas coisas, certo? E isso não é ruim, não é pecado. O problema surge quando esse orgulho se torna negativo.
Porque o orgulhoso, negativamente falando, é aquele tipo de pessoa que pensa ser melhor do que as outras, talvez por ter um dom especial, um talento, talvez por ter uma beleza maior do que a outra pessoa, talvez por ter dinheiro, não sei. Mas esse tipo de orgulhoso, ele menospreza as outras pessoas, acha que é superior, acha que é melhor do que as outras pessoas. E aí começa a tratar os outros de uma forma arrogante, desdenhosa e presunçosa. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz em Filipenses capítulo de número 2, versículo 3: nada façais por contendas ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Naamã, ele era um general extremamente orgulhoso, mas Deus o fez passar pelo Rio Jordão. E o nome Rio Jordão significa aquele que desce. Deus fez Naamã descer lá embaixo no Rio Jordão. Porque embora Naamã tivesse muito prestígio, muita honra e também riquezas, Naamã, ele era um homem condenado, porque debaixo do seu uniforme havia um corpo marcado, manchado pela lepra. O que Naamã precisava era da graça soberana de Deus sobre a sua vida. Graça é o favor imerecido de Deus para conosco. Nós não merecemos, mas a graça do Senhor sobre as nossas vidas que nos faz merecer. E era isso que Naamã precisava. E talvez seja isso que você também esteja precisando. A graça de Deus sobre a sua vida. Para você receber a cura. Para você receber aquilo que você tanto está buscando no Senhor. Quando Naamã chega na cidade de Samaria, ele para com os seus cavalos em frente à casa do profeta Eliseu. Porque ele pensava da seguinte maneira: certamente ele sairá, se colocará de pé, invocará o nome do Senhor teu Deus, passará a mão sobre o local da lepra e restaurará o leproso. Era dessa forma que Naamã pensava que ele ia receber o seu milagre. Mas quando ele percebeu que não seria dessa forma que aconteceria, da forma com que ele estava pensando, ele se irou, ele se zangou com o profeta pelo fato daquilo que ele estava pensando não ter acontecido. E muitas das vezes acontece isso conosco. Muitas das vezes nós nos iramos, nós nos zangamos com o Senhor pelo fato de Ele não fazer da maneira e nem da forma com que nós estamos pensando. Mas você sabe por que Deus ele não faz da nossa maneira? Porque em Isaías, capítulo de número 55, versículo 8 e 9, ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ele também diz em Jeremias, capítulo 29, versículo 11: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Irmão, não importa a maneira e nem a forma com que Deus irá fazer. O importante é saber que Ele vai fazer para que nas nossas vidas o nome dEle venha a ser glorificado. Naamã não estava em condição de fazer nenhum tipo de exigência por 3 motivos. Primeiro, porque ele era um leproso. Eliseu, ele conhecia a lei, sabia que um leproso deveria ficar bem afastado dali. Segundo, Naamã ele era um pedinte. E assim como pedinte, ele não estava em condição de exigir nada, porque ele estava ali pedindo um favor. E terceiro, Naamã, ele não conhecia o Deus de Israel. E por isso, Deus precisava fazer Naamã descer lá embaixo, precisava fazer com que ele se humilhasse, porque Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que Naamã precisava, basicamente, era de 2 coisas, somente 2 coisas: perdão e cura. Perdão porque Naamã, ele era um gentil que não fazia parte da aliança de Israel. E cura porque ele era um leproso. O perdão se dá, nós obtemos o perdão quando nós confessamos os nossos pecados para Deus. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9:
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas a cura somente se dará quando nós confessarmos uns para os outros. Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. O orgulho era o obstáculo que impedia Naamã de receber a sua vitória, de receber o seu milagre. E talvez seja esse o motivo pelo qual você não tenha abandonado o seu erro. Talvez o orgulho seja o motivo pelo qual você ainda não procurou o seu líder para conversar. Talvez o orgulho seja o motivo pelo qual você pense que não necessita de ajuda. Mas eu quero te dizer nesta hora, assim como Naamã, nós também precisamos descer. Não somente uma, nem duas e nem 3 vezes, mas quantas vezes for preciso para que o nosso orgulho venha a ser quebrado e nós venhamos a ser curados daquilo que nos traz vergonha. Amém? Que Deus possa te abençoar através dessa palavra, em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. E para mais vídeos como esse, se inscreva em nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.